No Instagram, um seguidor me procurou falando sobre conjuntos e sobre as dúvidas que ele tinha a partir da intersecção de elementos. Observe então que essa dúvida pode servir para outras pessoas e por isso vamos abordar aqui no YouTube. Observe também que esse conteúdo é do primeiro ano do ensino médio, que vai introduzir funções. Então é bom você observar e analisar com muita calma, porque é uma questão tranquila. Vamos lá. Ó. Uma escola fez uma pesquisa com 500 alunos e dessa escola teve as seguintes observações: 300 alunos gostam de futebol, 280 gostam de basquete e 50 não gostam de nenhum desses dois esportes. Quantos alunos gostam somente de futebol? A palavra aqui somente que é muito importante. Você observa que caso você esteja nesse assunto, você vai perceber que é para fazer agrupamento de valores. Agrupamentos estes que é caracterizado, lembra, pelo aquele círculo que nós fazemos, ó, ou chamamos de diagrama de Venn, certo? E nesse círculo vai concentrar o total, que é de 500. Ou seja, aqui é a população geral. Se for converter para meios estatísticos, é a população total da entrevista. E ali, as minhas análises, as minhas respostas são as amostras, são os resultados. Com isso, vamos para a última informação, porque ela é a que pode eliminar, que pode ignorar. Porque diz que 50 não gostam de nenhum dos dois esportes. Então vamos colocar 50 aqui bem pequeno para que você entenda, certo? Ó, 50 está aqui, são a quantidade de alunos que não gostam de nenhum dos dois esportes. Porém, dentro dele também concentra 300 alunos que gostam de futebol e 280 alunos que gostam de basquete. Mas aí você percebe um desequilíbrio entre os resultados e o total de entrevistados. O que fazer para ajeitar isso? Primeira coisa que você observa. Lembra que eu comecei pelos 50? Por quê? Nenhum deles gostam, nenhum desses 50 gostam de basquete ou futebol, ou os dois juntos, certo? Então, dentre os 500, quando eu elimino os 50, vai ficar 450, né? Pronto. Esses 450 correspondem ao total de alunos que gostam de futebol, que gostam de basquete e, consequentemente, que gostam dos dois, certo? Por quê? Quando pegamos o total de valores que gostam de futebol, gostam de basquete e não gostam de nenhum dos dois, vai ser igual a 630, ou desequilíbrio em relação ao 500 que achamos. Por isso, vamos usar o conceito de quê? De intersecção de elementos. Vou fazer outro gráfico aqui para não bagunçar em um lugar só, certo? Intersecção de elementos, ó, eu tenho um conjunto aqui que eu vou chamar de F para futebol e já sabemos que ele vai ser interceptado, então eu tenho um conjunto aqui B de basquete. Dentre esses elementos, o futebol é concentrado por 300 alunos que gostam e o basquete por 280. Essa intersecção aqui, você observa que vai ser os alunos que gostam de futebol e basquete, certo? Então, ó, nós podemos concentrar ela aqui e chamar ela de X, porque eu não sei que quantidade é essa, certo? E aí, uma observação que você pode ter é equilibrar no sentido de considere o conjunto que intercepta um conjunto só, certo? Observe, a intersecção de F e B, nós vamos considerar um conjunto, certo? Por quê? Porque o X ele faz parte tanto do basquete, tanto do futebol. Por isso, quando eu considero ele em conjunto, significa dizer que nós podemos, entre aspas, arrancar essa quantidade de futebol e basquete. Por quê? Porque os dois concentram o X, certo? E quando eu falo de arrancar, significa subtrair, tirar,
nesses elementos. Então, por isso, para eu saber a quantidade de alunos que gostam de somente futebol, eu tenho de pegar o 300 e subtrair por quem? Subtrair por x, porque esse x representa os alunos que gostam de futebol e basquete. E também, no basquete, eu tenho de eliminar o x, ficando 280 menos x, porque eu quero saber só os alunos que gostam de basquete, certo? Então, com essas relações, eu já sei. Vamos lá, trocar de cor aqui para ficar melhor. Eu já sei que se eu somar a quantidade de alunos que gostam de futebol, só de futebol, quando eu somo com a quantidade de alunos que gostam somente de basquete, quando eu somo com a quantidade de alunos que não gostam de nenhum dos dois, e por último, quando eu somo com a quantidade de alunos que gostam tanto de futebol quanto de basquete, aí sim eu vou ter o meu total. Por quê? Porque anteriormente eu estava somando o x duas vezes. Eu estava somando o 300 concentra o x e o basquete e o 280 concentra o x também. Então, para tirar esse desequilíbrio, é só separar, subtrair as intersecções. Ficando então, ó, 300 menos x mais 280 menos x mais 50, que é o valor que não gosta de nenhum dos dois, mais x, que é o valor que concentra tanto o futebol quanto o basquete. Isso tudo deve ser igual a quanto? Deve ser igual a 500. Então, o que fazemos é o seguinte, ó. Vamos lá. Quem tem número, quem é só número, eu somo com quem só é número. E quem é x, quem é letra, eu somo com quem é letra. Mas observe aqui que você já pode fazer uma eliminação, ó. Por quê? Aqui eu tenho menos x e aqui eu tenho mais x. Quando eu faço essa operação, eu posso, ó, eliminar as duas, ok? Ficando então, ó, vamos lá. 300 mais 280 vai dar 580. Mais 50 vai dar 630. Menos, ó, o x aqui, menos x. Isso vai ser igual a 500. Ficando então, ó, menos x igual a 500 menos 630 menos x vai ser igual então a quanto? A menos 130. Quando você multiplica isso aqui por menos 1, aí você equilibra ficando x igual a, deixa eu baixar um pouquinho, x igual a 130. Então significa dizer que 130 alunos correspondem a futebol intersecção com basquete, certo? Ou seja, os alunos que gostam tanto de futebol quanto basquete. Mas a questão pede o quê? Pede o número de alunos que gostam de somente futebol. Então seria 300, estou fazendo aqui em cima, certo? Para não bagunçar. 300 menos x é igual a só futebol. 300 menos 130 vai ser igual a futebol. Então significa dizer que a quantidade de alunos que gostam de somente futebol é 170. E essa é a nossa resposta. Ou seja, no conjunto F aqui, o 300 ele corresponde aos dois. Então, ó, eu tenho 170 aqui. Se nós quiséssemos achar o basquete, seria 280 menos 130, que vai dar quanto? 150. E aí ficaria 170 mais 130, 300 mais 150, 450, mais os 50 que não gostam de nenhum dos dois, só daria nosso resultado de 500. Então, se você compreendeu e entendeu, compartilhe. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.